Nossa aula de hoje será no capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos falar da América, vamos falar das populações pré-colombianas. Então, saberes e religiões pré-colombianos. No capítulo anterior, que foi o capítulo 10, na aula anterior do capítulo 10, nós estudamos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma que se deu nos países europeus. Então, com esse tipo de personalidade, esse tipo de pensamento religioso, foi que os europeus chegaram na América. Então, é importante também nós sabermos o tamanho ou conhecermos o choque cultural, o choque religioso que houve entre os europeus, quando eles chegaram para conquistar o território americano, e os povos pré-colombianos, os povos que já estavam aqui antes da chegada dos europeus. Então, nós já sabemos como era a mentalidade e a religiosidade e a religião dos povos europeus em 1517, por volta de 1500, 1517, que foi quando se deu a reforma religiosa, a reforma protestante na Europa, e agora nós vamos saber como era a religiosidade dos povos pré-colombianos, dos povos que estavam aqui, e como que se deu esse choque cultural, esse choque, né, da religião que faz parte da cultura dos povos. Saberes, capítulo 7, Saberes e religiões pré-colombianas. Em 2018, diversos grupos que lutavam pela preservação das tradições indígenas incas elaboraram uma carta ao Papa Francisco pedindo que a Igreja de Santo Domingo, na cidade de Cusco, fosse aberta para a prática de rituais religiosos indígenas tradicionais. Isso porque no local onde essa igreja foi construída existia um dos mais importantes templos religiosos incas, chamado Corincancha. Quando os espanhóis conquistaram a região no século XVI, eles destruíram grande parte do antigo templo inca e construíram uma igreja católica no mesmo local. Essa estratégia foi muito utilizada pelos conquistadores europeus e tinha o objetivo de desarticular as religiões tradicionais e enfraquecer os povos indígenas conquistados. Além disso, os conquistadores retiraram o ouro e as demais riquezas que existiam no templo e iniciaram uma conversão forçada das populações que viviam na região. Apesar disso, muitas tradições religiosas incas, elas foram preservadas pela população que vivia em Cusco e nos arredores. No presente, isso transformou-se em um elemento importante de organização das comunidades indígenas do Peru e de outros países da América Latina. Assim, o pedido de acesso ao antigo templo inca é uma forma de afirmação dessa identidade e de reparação histórica diante dos efeitos negativos da conquista europeia da América. A Igreja Católica ainda não se manifestou diretamente com relação ao pedido dos grupos indígenas locais, mas o próprio Papa Francisco desculpou-se em 2015 pelos massacres provocados pelos europeus durante o processo de conquista da América. Povos indígenas de outras regiões do continente americano também lutam pelo reconhecimento das violências históricas promovidas durante a conquista da América e pelo direito de preservar seus modos de vida tradicionais e suas crenças religiosas. Segundo evidências, o primeiro foco de domínio da agricultura na América ocorreu na região chamada de Centro-América, entre 9.000 e 4.000 anos atrás, no atual sul do México. Povos que viviam da caça e da coleta, eles começaram a dominar técnicas para a colheita de abacate, pimenta, abóbora, milho e feijão. Isso possibilitou a ampliação da produção de alimentos, dando origem às primeiras comunidades que dominavam técnicas agrícolas.
Nesse módulo nós vamos estudar as crenças dos maias, dos incas e as crenças dos astecas, que eram os povos que estavam na América quando os europeus chegaram. Os maias, eles cultuavam diversos deuses. No início, a divindade chamada Gucumatz, a serpente alada, e Huracan, o coração do céu, criaram o mundo. Então, do barro, os deuses decidiram criar os seres humanos. Porém, eles não adquiriram vida e foram destruídos por um dilúvio. Depois, tentaram criar seres humanos de madeira. Eles adquiriram vida, mas não se tornaram conscientes e nem respeitavam os deuses. Foram transformados em macacos e destruídos por uma chuva. A terceira versão dos seres humanos foi criada com milho, a base alimentar maia. Assim, surgiram seres vivos e conscientes, capazes de respeitar os deuses e povoar a terra. Segundo esse mito, os deuses eram responsáveis pela criação de tudo e pela destruição dos seres vivos. Para evitar isso, os maias acreditavam que deveriam realizar sacrifícios constantes aos deuses. Assim, construíram pirâmides, as quais eram a forma de potencializarem as energias divinas e se aproximarem dos deuses. Os maias também criaram um sistema de calendário utilizado para organizar as cerimônias. O ano era dividido em 365 dias e recebia o nome de Raab. Esses dias eram divididos em 18 meses de 20 dias. Nos últimos 5 anos do ano, ocorria a cerimônia dedicada. Nos últimos 5 dias do ano, ocorria a cerimônia dedicada à celebração da vida humana. Desenvolveram também um sistema de escrita associado à preservação das tradições religiosas e ao registro das cerimônias de cultos aos deuses. Crenças astecas. Segundo as tradições astecas, inicialmente havia 4 mundos. O primeiro representava a terra, foi povoado por gigantes e era governado por Tezcatlipoca, deus da escuridão e da morte, e que ele foi destruído pelo seu rival, Quetzalcoatl. A partir de então, sucederão-se novos mundos governados por deuses e deusas diferentes e rivais. Conta-se que no fim do 4º mundo, os deuses recriaram os seres humanos. Isso exigiu o sangue dos deuses e, para retribuir, os astecas acreditavam que deveriam fazer sacrifícios a eles. Um dos objetivos das guerras para eles era capturar prisioneiros para serem sacrificados. Assim como os maias, os astecas valorizavam o milho. Na recriação dos seres humanos, durante o 5º mundo, os deuses teriam fornecido milho aos astecas, de modo que pudessem prosperar. Quetzalcoatl, a serpente de plumas, o deus do vento, ou também o senhor da aurora, era uma das principais divindades astecas e foi representado de diversas formas na mitologia daquele povo. Como os maias, eles também dividiam o calendário de acordo com o culto aos deuses, organizando-o em 18 meses de 20 dias. As crenças incas. Os incas tinham uma religião politeísta. Para eles, o universo foi criado por uma divindade chamada Viracocha, que emergiu do lago Titicaca e iniciou a criação do mundo. A primeira geração de pessoas criadas por essa divindade era composta de gigantes, mas estes foram destruídos. Viracocha recriou os humanos em tamanho reduzido, formando a primeira geração do povo inca. No início, os incas não tinham um território definido e seguiam apenas o Deus Supremo. Este os levou até Cusco, que se tornaria o centro do Império Inca. Essa divindade criou outras divindades responsáveis pela manutenção da ordem do mundo. As mais importantes eram Inti, o deus que representava o sol, Ilapa, o deus do trovão e da chuva, Mamaquila, a deusa da lua. Essas divindades estavam associadas com as atividades agrícolas e a fertilidade.
Existiam outras divindades, como Pachamama, a deusa da terra, Mama Kotia, a deusa do mar. A primeira estava associada à agricultura e a segunda à pesca. E elas exerciam um papel importante na alimentação dos incas. Para organizar os cultos religiosos, os incas criaram 2 calendários. O primeiro era um calendário solar, dividido em aproximadamente 365 dias, utilizado para a organização do trabalho agrícola. O segundo era um calendário lunar, dividido em 328 dias. Os incas acreditavam na existência de entidades espirituais chamadas huacas, que tinham importância no cotidiano e no culto dos ancestrais. Os incas também acreditavam na necessidade de promover sacrifícios aos deuses. Por isso, sacrificavam porcos, lhamas e ofertavam objetos de uso cotidiano. Em momentos raros, como após um desastre natural ou durante a coroação de um rei, faziam também sacrifícios humanos. Agora nós vamos entrar nas culturas Marajoara e Tapajós, que são as culturas que nós encontramos nos povos do Brasil. A ilha de Marajó, localizada no Pará, foi ocupada pelos Marajoaras entre 400 e 1300. Esse povo praticava horticultura na floresta e dominava a técnica de produção de cerâmica. Produzia urnas funerárias, jarros, estatuetas, pratos e adornos. Pesquisas arqueológicas mostram que os marajoaras construíram morros para evitar enchentes e neles erguiam as moradias das pessoas de camadas sociais privilegiadas. Há indícios de aldeias e cidades que se formaram ao longo dos rios da região. Algumas chegam a ter 5.000 habitantes. A população total da ilha pode ter chegado a 100.000 habitantes. Não se conhece a causa do desaparecimento do povo marajoara. Quando os portugueses chegaram ao Pará em 1616, a região estava ocupada por outros indígenas. Estudos indicam que os povos da região interagiram uns com os outros e mantinham relações de trabalho e comunicação ao longo do território amazônico. Já a cultura Tapajós formou-se entre 1000 e 1600. Na atual região de Santarém, no Pará, foi ocupada pelos índios Tapajós. A sociedade era organizada em torno do chefe e as mulheres desempenhavam papéis de importância na aldeia. Os Tapajós plantavam milho e mandioca. Ao contrário dos marajoaras, eles não enterravam os mortos. Esses eram cremados e suas cinzas misturadas a bebidas consumidas pelos membros da aldeia. Dominavam a técnica da produção de cerâmica, com a qual faziam peças adornadas com representações humanas e animais. Segundo informações, a sociedade tapajônica desestruturou-se devido às guerras contra os colonizadores e às doenças trazidas pelo homem branco.